Vamos dar início agora a mais um exemplo do curso de Lógica de Programação. O que a gente vai fazer agora é um programinha bem simples, como se fosse um terminal de atendimento bancário, onde nós vamos ter informação do cliente, né, usuário, senha e o saldo do cliente. O cliente, após entrar no sistema, vai poder alterar o saldo dele, fazendo depósitos e retiradas, e também pode consultar o saldo atual. E a regra, pelo menos a regra inicial, é não permitir saldo negativo, né? Então, se a pessoa tiver R$1.000 de saldo e ela tentar fazer uma retirada de 1.100, o sistema deve impedir que isso aconteça. Então, essas são as regras iniciais. Podem ser que surjam outras no decorrer do desenvolvimento, caso a gente ache que seja necessário implementar. Então, vamos lá. Vamos entrar no aplicativo do desenvolvimento. E vamos começar aqui, fazendo em Ruby mesmo. Então vamos fazer um arquivo novo chamado atm1 rb. E aí aqui no main eu vou mudar aqui para atm1. Prontinho. Então, primeira coisa aqui, eu vou ter que ter os dados, né, do cliente, né, usuário, senha e o saldo de cada cliente. Vou cadastrar aqui uns 3 clientes. Então vou criar aqui usuários. Vou fazer tudo através de array. Vou criar aqui Pedro. Vou criar aqui Alice. E a Bruna. Ok. Aí vou colocar senhas. Senhas de cada usuário. Então, aqui a senha do Pedro vai ser P0. A senha da Alice vai ser A1. E a senha da Bruna, vou colocar aqui B2. Pronto. E os saldos de cada um. Saldos. Então vou colocar aqui R$1.000 Pedro, 2.500 para Alice e R$3.000 para Bruna. Então estou com as informações daqui do meu pequeno banco de dados. Certo? Então vamos chamar isso aqui, né, de banco de dados de clientes. Ok, agora, né, quando a gente entra no terminal de autoatendimento, a gente insere o cartão, que é uma forma de identificação para pegar o número da conta e algumas outras informações, e ele nos pede a senha, né? Então vamos fazer a mesma coisa. Então o sistema vai pedir aqui, ó, entre com o usuário. É como se você estivesse entrando com o seu cartão. Usuário, vou ler a informação do teclado aqui e logo em seguida vou pedir a senha, né? Entre com a senha aqui e vou dar lá a senha, vai ser senha igual gets. Tá. Então já peguei as informações básicas aqui. Agora eu preciso validar se o usuário que foi digitado, se ele existe aqui dentro, né? Então, existe uma forma de a gente fazer isso. Para que eu quero saber? Porque cada usuário aqui no array, ele ocupa uma posição, né? O array sempre começa com posição 0, então aqui tem o Pedro na posição 0, a Alice na posição 1 e a Bruna na posição 2. Então, eu vou criar uma variável chamada ponteiro. A ponteiro, ela vai me dizer em que posição ele encontrou o usuário digitado. Então, a gente já viu essa função aqui no Ruby, é uma função que faz a pesquisa dentro de um array. Então, eu vou escrever assim, ó, usuários, que é o meu array. Eu tenho uma função aqui chamada, deixa eu ver aqui,
E agora eu não lembro o nome da função. Vamos começar de novo. Usuários. Aqui, ó, find index. Então, o find index vai procurar, né, pelo index, né, em qual posição ele encontrou uma determinada informação. Então, qual informação eu quero que ele vá buscar? O usuário digitado. Então, eu vou digitar um usuário aqui. Então, ele vai pegar esse usuário. E caso ele exista, né, ele vai fazer uma pesquisa aqui. Caso ele exista dentro desse array, ele vai me retornar uma informação. Qual a informação? Olhando aqui a documentação do find index, né, então um exemplo aqui, ó, um array chamado A, ele vai buscar pela letra B. Então a letra B tem o elemento 0 e tem o elemento 1. Então o que ele retorna? 1. Se eu mandar buscar uma coisa que não existe, por exemplo, a letra Z, verifica se a letra Z está dentro do array A. A letra Z não tem. Então, quando ele não encontra a informação, ele retorna nil. Então, vamos testar isso aqui. Eu vou pedir para ele imprimir o valor de ponteiro. Então, eu vou executar o meu programa até aqui. Ele vai perguntar entre com o usuário. Eu vou digitar Alice. Então, observa que Alice está na posição 1. O Pedro está na posição 0, Alice está na posição 1. Então, Alice, vou colocar uma senha qualquer, que agora eu não estou verificando senha, e ele me retorna aqui, ó, número 1, funcionou. Então, se eu digitar Bruna, ele vai ter que me retornar 2. Bruna, uma senha qualquer, ó, 2, então funciona. E se eu digitar alguém que não existe? Né? Vou colocar aqui o usuário teste, uma senha qualquer, ó, ele retornou um branco aqui. Esse branco é o que ele chama de nil. Então, se eu colocar uma outra impressão aqui, ó, vou colocar um puts ponteiro ponto nil. Ou seja, aqui eu estou fazendo uma pergunta. O ponteiro está com valor nil? Vamos ver o que ele vai imprimir agora para mim. Vou testar de novo agora com, por exemplo, Alice. E é uma senha qualquer. Observa que ele imprime... Opa! Puts ponteiro... Alice, ele devia ter... que eu digitei um Enter aqui, ó. Eu acabei alterando o conteúdo aqui do array. Então, aqui foi uma falha minha. Vamos lá, vou executar de novo. Então, Alice, Enter, uma senha qualquer. Ó, observa, ele imprimiu 1, que é a posição em que ele encontrou, né, o usuário Alice no array. E retornou falso, ou seja, ponteiro é nil. Nesse caso é falso, porque ponteiro está valendo 1. Agora vamos digitar um usuário que não existe. Olha só. Uma senha qualquer. Ó, ele digita o branco, que é o nil, e a pergunta, ponteiro é nil? True, verdadeiro. Então, com essas duas informações, eu já consigo saber se ele encontrou o usuário. Ótimo. Agora vamos fazer ele validar também a senha, né? Para ver se a senha corresponde. Observa o seguinte agora. Como essa minha variável ponteiro aponta a posição em onde ele encontra o usuário, então, por exemplo, Alice ele vai me retornar número 1, então o ponteiro vai valer 1. Então, se eu pegar a senha que está na posição 1, eu sei que é a senha da Alice. Então, eu vou comparar a senha que está na posição que o ponteiro está apontando com a informação que foi digitada, para ver se é válido. Então, eu vou fazer o seguinte if. Se a senha, né, senhas de ponteiro igual senha. Não, se for diferente, vou testar a diferença primeiro. Se for diferente, opa, não tem nada de chaves em Java. Um end aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou digitar mensagem. Colocar aqui, ó, usuário barra senha inválidos. Tá lá. Vou tirar essas informações. Vamos testar agora.
Então eu vou digitar lá Alice e a senha da Alice é A1 maiúsculo, A1, Enter. Ó, terminou o programa sem mensagem. E se eu tivesse errado a senha? Então, Alice, Q2. Ó, usuário, senha, inválidos. Então, até aqui está funcionando. Só que eu quero o seguinte, se o cara errou, né, a senha, né, o usuário, eu vou pedir para ele informar de novo. E eu vou colocar aqui pelo menos 3 tentativas, né? Então, vamos lá. Se eu vou colocar 3 tentativas, eu vou criar uma variável chamada tentativa de login. Tentativa login, vou colocar aqui, começar com 0. Isso. Aí, como eu sei que eu vou ter que tentar isso aqui várias vezes, ou seja, se errou, volta, se errou, volta, se errou, volta, essa coisa do veio aqui, volta, veio aqui, volta, veio aqui, volta, eu posso usar um for, como eu posso usar um while, né? Eu vou utilizar aqui um while, do número de tentativas. Então, vou colocar tudo isso aqui dentro do while. Aqui, vou colocar o end do while. Aqui. Então, qual a condição do while? Enquanto tentativas, né, for menor que 3, eu vou ficar aqui dentro. Aqui, se a senha... Opa! Então, condição para que eu tente de novo, né, para que eu tenha que voltar. Se o ponteiro retornar nil, é porque ele não encontrou ninguém, né? Então, aqui é um outro caso em que eu tenho que falar que o usuário ou senha é inválidos. Então, aqui, se o ponteiro, ponto new, se o ponteiro for nulo, ou, né, a senha for diferente da senha, o usuário sem inválidos, ele vai bater aqui e vai voltar. Só que antes de ele voltar, eu já tenho que somar 1 na tentativas de login. Opa, aqui é tentativas, login. Tentativa, login. Então, aqui ele já tentou uma vez. Então, vou colocar aqui, ó, tentativa, login igual tentativa, login, mais 1. Né? Cada vez que ele passar por aqui, eu vou somando 1 na tentativa. Se o número de tentativas for maior que 3, ele vai sair aqui do while e eu vou ter que tomar uma providência. Então, qual a providência? Se tentativas login for igual a 3, vamos ver se é isso que vai resolver. Eu vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver, usuário inválido. Não vou colocar nada, acho que ele já vai me resolver com usuário inválido. Vamos ver até aqui como é que funciona. Então, eu vou tentar uma vez certo, para ver como é que... ó, eu não fiz uma tratativa quando o usuário e senha forem certos. Porque quando forem certos, eu não preciso voltar aqui no while. Eu posso sair do while. Então, o que eu vou fazer? Se, né, ponteiro eu vou perguntar, ponteiro é new? Então, se o ponteiro não for new e a senha de ponteiro igual senhas de ponteiro igual a senha, que é a senha digitada, significa que deu tudo certo. Se deu tudo certo, o que eu vou fazer? Eu vou ter que sair do while de forma forçada. Eu vou dar um break. Um break a gente sabe que ele sai de qualquer comando for ou while. Então aqui eu forço a saída. Vamos ver se funciona.
Então, vou executar aqui, entre com o usuário. Então, eu vou digitar, primeira vez, vou digitar certo. Então, Alice, senha A1. Ó, o programa termina sem mensagem, tudo certinho. Agora, eu vou digitar, vou errar a senha. Alice, senha B2. Então, usuário e senha inválidos e terminou o programa, ou seja, não voltou para lá em cima. Então vamos ver o que aconteceu. Tentativas é igual a 0, tentativas é menor que 3, ele entra aqui. Ok. Ele imprimiu a mensagem. Se o ponteiro não for nulo, o ponteiro não é nulo? O ponteiro na verdade é 1. Primeira vez. E aqui, ó, o erro está aqui. Tá vendo que eu usei um sinal de igual só? Eu tenho que lembrar que para comparar eu uso 2 sinais, né, de igual e não apenas um. Talvez o erro seja esse. Vamos lá. Alice. Vamos testar o certo de novo. Ó, terminou o programa, isso aqui é correto. Agora, Alice B3. Ó, entre com as... Opa! Vai dar erro de novo porque o nome do usuário. Vou testar de novo. Ó, tá vendo? Ele já verificou. Usuário ou senha inválidos. Vou entrar de novo, usuário certo. E vou digitar a senha errada de novo. C4. Ó, usuário e senha inválidos. Vou errar de novo. Né? M5. Usuário e senha inválidos e terminou o programa. Então, ele perguntou 3 vezes. Funcionou. Então, aqui, se eu pergunto uma vez, ele dá certo, ele cai fora do while. E se eu vou errando, ele me deixa errar 3 vezes e depois disso ele sai fora do while. Então, aqui a verificação de login está finalizada. Então, tentativas de login. Esse é o while da tentativas de login. Tudo funcionando. Agora, vamos supor que deu certo. Né? Se deu certo, eu quero apresentar um menu para o usuário, das opções que ele tem que são permitidas fazer. Então, operações aqui permitidas são consulta, depósito e retirada. Então, aqui eu vou apresentar um menu bem simples. Opção 1, consulta. 2, depósito. E 3, retirada. E aqui eu vou ler a informação que vai ser a opção que o usuário escolheu. Então, vou dar aqui um gets. Pronto, vou ler a informação. E aí, dependendo da informação, da opção que ele escolher do menu, eu vou tomar determinadas ações aqui. Então, vamos lá. Vamos ver aqui se aqui vai dar certo até agora. Então, entre com o usuário, vou entrar com o usuário válido e a senha válida. Opa, errei a senha. A senha da Alice aqui é A1. Então, ó, o sistema está funcionando. A1. Aí, ó, me apresentou, então, o menu com as opções. Faltou só colocar um texto mais claro aqui. Assim, ó, escolha uma opção. Tá. Então, essa é a mensagem que vai aparecer para o usuário. Aí o usuário vai digitar, então, a opção dele. Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer um if. Né? Então, aqui no caso, se a opção for igual a 1, eu vou fazer alguma coisa. Se a opção igual a 2, eu vou fazer uma outra coisa. E se a opção igual a 3, eu vou fazer uma outra coisa. Ok.
E se a opção, se o cara digitar 4, o que acontece? Se ele digitar 4, eu tenho que apresentar uma mensagem de opção inválida. Se a opção, então, for menor, for diferente de 1, 2, 3, tá? Então, vamos lá. Eu posso fazer o seguinte, se opção for menor que 1, ou opção maior que 3, eu vou digitar uma informação e a opção inválida. Aqui, ó. Opção inválida. Tá, vamos testar até aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Então, usuário, Alice, senha A1, entrei, escolho a opção, vou digitar a opção 1. Opa, deu um erro aqui. Na onde? Na linha 44. Então, estou com um erro aqui, ó. Opção menor que 1. Olha o que acontece. Quando eu utilizo gets, eu estou lendo um string. E aqui, ó, eu estou fazendo comparação com números. Então, tem duas formas de resolver isso, que foi o que aconteceu aqui. Quando eu estou fazendo a comparação, se uma string é menor do que o número, como os dois são tipos diferentes, esse foi o erro que aconteceu aqui. Então, eu preciso fazer comparações com tipos de dados com os mesmos tipos de dados. Então, ou eu transformo a opção em número, ou eu transformo aqui o número em string. Aí fica a meu critério. Eu vou transformar a opção aqui em número. Então, vou colocar aqui, ó, true em todos eles. Aqui, inteiro. Aqui inteiro. Aqui inteiro. E aqui inteiro. Então, aí não vou ter mais erro de comparação com strings. Provavelmente seja esse o problema. Então, de novo, usuário Alice, A1, opção. Vou colocar a opção 1, consulta. Ó, o programa terminou. Por quê? Porque eu não coloquei, por enquanto, fazer nada com a opção 1. Agora eu vou fazer o teste com a opção inválida. Alice, A1, uma opção 4, por exemplo. Ó, ele dá mensagem, opção inválida, e encerra o programa. Ok. Então, aqui eu tenho já algumas coisas para fazer. Vamos fazer primeiro o mais simples aqui, que é a consulta. Então, se escolher a opção 1, eu vou imprimir a mensagem assim, puts, vou colocar o nome do usuário, vou escrever assim, ó, olá quem? Olá, o nome do usuário, usuários, ponteiro. Por que ponteiro? Porque ponteiro, cadê o ponteiro? Aqui, ó, o ponteiro aqui, ó, tem um número da posição do usuário que está logado. Então, se eu pegar aqui usuários de ponteiro, se o ponteiro está apontando para a posição 1, ele vai escrever aqui Alice. Então, vou escrever aqui Alice, aí vou pôr na outra linha. Putz, seu saldo é de, e vou colocar a informação aqui. Saldos de ponteiro. Por quê? Se ponteiro está apontando para a posição 1 é essa aqui, ó, do array saldos. Então, ele vai pegar o valor de 2.500 e fazer a impressão dessa informação. Vamos testar. Então, de novo, Alice, A1, opção 1, que é consulta. Ó, erro. Vamos ver agora qual foi o erro. De novo, ó, erro de conversão, do tipo float, que são números com casas decimais, dentro de uma string. Então, aqui de novo, olha só. Isso aqui, ó, é uma string. E isso aqui, ó, é um número com casas decimais, tá vendo? É um número.
Então, o que eu deveria ter feito aqui? Feito uma conversão do string. Aí eu estou somando duas strings. Então, vamos executar de novo. Alice, A1, opção consulta. Então, olá Alice, seu saldo é de 2.500, certo? Vocês estão observando que eu estou fazendo, montando o algoritmo pedaço por pedaço, e a cada pedaço que eu vou fazendo, eu já vou testando para ver se está funcionando. E cada vez que dá um erro, eu tenho que voltar, corrigir, testar de novo, voltar, corrigir, testar de novo. Então, o processo de desenvolvimento é assim que funciona, tá certo? Raramente você vai ver uma pessoa começando a desenvolver e tudo vai dar certo na primeira vez. Não. Sempre vai existir ajustes a ser feito. Por mais simples que seja o programa, às vezes a gente escreve uma coisa errada, esquece um ponto e vírgula, esquece um sinal, igual esqueci aqui um sinal de igualdade, que são dois iguais, eu coloquei um só. Então, essas coisas, elas acontecem. E no processo de desenvolvimento, você tem que ficar todo momento testando, para ver se o sistema está atendendo a lógica que você está programando. Então, a melhor forma, o que eu sugiro fazer para quem está começando é isso. Faz um pedaço, testa, faz um pedaço, testa, faz um pedaço, deu erro, conserta, testa de novo, e você vai gradualmente resolvendo os problemas sempre pequenos. Porque se você escrever, tentar fazer o programa todinho, para no final testar, a chance de encontrar erro é muito grande, e depois para você descobrir onde está o erro, fica um pouco mais complicado, porque você vai ter que tirar erros em vários pontos diferentes do seu programa. Então, o que eu sugiro para quem está começando é isso. Faz um pedaço, testa, faz um pedaço, testa, faz um pedaço, testa. Essa é a melhor forma de resolver, e você vai vendo que o seu programa ele vai crescendo de forma gradual, mas de uma forma suave, que você passe a ter domínio do código que você acabou de escrever. Bom, então aqui, a consulta já está pronta, aqui funcionando, então já não preciso mais mexer na consulta. Isso aqui já está testado. Próxima opção, eu vou fazer então o depósito. O que é um depósito? Depósito significa que eu vou colocar um valor e ele vai ter que ser adicionado ao valor já existente. Então, eu vou fazer isso. Eu vou pegar aqui, então, que é a opção 2, então, vou colocar só um comentário aqui. Essa aqui é a consulta. Aqui vai ser o depósito. Depósito. E aqui vai ser a retirada. Retirada. Certo? Então, vamos lá. Se eu vou fazer um depósito, eu vou ter que pedir para a pessoa, vamos lá, pedir para a pessoa entrar com o valor que ela quer depositar. Então, entre com o valor do depósito. E aí eu vou ler esse valor. Então, que valor vai ser igual gets.jump. Lembrando que como eu estou digitando uma string, essa informação ela vem como string. Se eu tiver que fazer um cálculo, eu vou ter que transformar isso em número. Então, após eu digitar o valor, muito simples, eu vou pegar o saldo de quem? O saldo da Alice. O saldo da Alice está sendo controlado pela variável ponteiro. Então, ponteiro vai ser igual saldo, o próprio saldo, mais o valor. Só que aqui ele está como string. Então, por que eu não usei to-i? Porque a pessoa pode digitar um valor com centavos. Então, estou pegando aqui um valor com casas decimais. E vai somar no valor. Agora, vamos observar o seguinte. Vou executar o programa. Olha só. Vou colocar de novo. Alice, senha A1. Então, Alice, eu sei que o saldo dela é de 2.500. Eu vou fazer, então, um depósito.
entre com o valor de depósito. Vou colocar R$100. Então, se o valor dela é de 2.500, eu colocar R$100, deve ir para 2.600. Vou dar um Enter. Pum, deu um erro. Qual o erro? Vamos entender aqui. Ó. Variável indefinida, né? Variável saldo, na linha 42. Então, vamos ver o que eu fiz errado. Olha só. Na verdade, o meu array, ó, ele chama-se saldos, no plural, porque ele está armazenando saldos de todos os clientes. Então, aqui, ó, eu deveria ter escrito saldos. Esse foi o problema. Então, o erro corrigido. Vamos lá, de novo, testando. Alice, senha A, vou fazer um depósito, entre com o valor, R$100. Então, vamos lá, estou entrando com 100, o saldo da Alice é 2.500. Vamos ver o que vai acontecer. Acabou o programa. E aí? Não deu mensagem de erro, não deu nada. Por quê? Eu só pedi para somar o valor no saldo e ele terminou a execução e acabou o programa. Mas e se eu quiser consultar o saldo para ver se ele somou 100? Então observa só. A partir do momento que eu fizer uma operação, tanto consulta, depósito, retirada, ou mesmo uma opção inválida, né? Vou deixar aqui, ó, opção inválida. Opção inválida. Eu quero voltar no menu para poder escolher uma outra opção. Então, observa. Digitei uma informação, fiz um processamento, ok, aí eu quero voltar aqui na escolha da opção. Então, se eu quero voltar aqui, eu vou ficar voltando, né, até que eu deseje sair do programa, eu vou utilizar de novo, né, um controlador. Posso usar tanto o for quanto o while. Como eu não sei quantas vezes eu vou poder voltar, né, o cara pode voltar quantas vezes ele quiser, eu vou utilizar um while. Aqui, vou colocar o end do while então, aqui embaixo, e vou alinhar o meu programa agora, para que tudo fique dentro do while. O alinhamento ele não é obrigatório, mas ele torna o programa mais claro. Por quê? Porque daí eu sei que tudo que está debaixo do while, deslocado assim para a direita, está dentro dele. A mesma coisa a gente faz com if, com for, todos os comandos que permitem blocos de código. Então vamos lá. Qual a minha condição aqui? Eu vou criar uma outra opção. Por exemplo, 0 para sair. Então eu vou ter que ter um outro if aqui e tirar a opção, logicamente, menor que 1. Porque menor que 1 vai cair nessa situação. Então, se eu for, no caso, tem que ser opção ser inválida. Ela tem que ser maior que 3 ou maior que 1. Não. Aqui no caso não, mas vamos fazer a opção de saída e eu corrijo isso aqui. Vem aqui, ó. Se opção for igual a 0, eu quero sair do meu while. Então, qual a forma de sair do while de forma forçada? É executar um break. Deu um break, pronto, ele encerra o programa. Agora, nesse caso aqui, quais são as opções válidas? As opções válidas têm que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. Então, essa é a opção. Ponto. Desculpa, essa é a opção válida. Opção inválida tem que ser números agora maiores que 3. Né? Vamos assumir que a pessoa não vai digitar uma letra, né? Nesse caso aqui. Escolher uma opção. Vamos fazer um sistema que não, a gente tem que fazer muitas verificações. Então, vamos lá. Se a opção for maior que 3, ele dá opção inválida, né, e retorna. Se a opção for 0, ele dá um break e cai fora. Então, vamos testar. Então, de novo, Alice a 1. O que eu escrevi errado agora? Entre com o usuário Alice, entre com a senha 1 e ele terminou o programa. Olha que bonito.
Ah, observa só. O que eu coloquei aqui no while? Eu não coloquei nada. Né? Então, ele não faz nada. Vou colocar aqui um verdadeiro. Vou forçar uma situação. Enquanto for verdadeiro, faz isso. Né? Ou seja, nesse caso aqui, sempre vai ser verdadeiro. Então, isso aqui é vamos chamar assim de um laço infinito. Né? Laço infinito. Só não é infinito, na verdade, porque existe um break aqui. Ó. Eu consigo sair desse laço se eu escolher a opção 0. Senão, ele vai ficar eternamente aqui fazendo isso. Então, de novo, Alice A1. Então, aqui, ó, consulta. Consultar. Olá, Alice, seu saldo é de 2.500. E aí voltou ao menu para escolher uma outra opção. Vou escolher depósito. Então, depósito, eu vou depositar R$100. Então, 100, o saldo da Alice é 2.500. Né? Então, depositei 100. Agora eu vou fazer a consulta de novo. Ó, o saldo agora da Alice é de 2.600. Então, o depósito funcionou. Tanto a consulta quanto o depósito estão funcionando. Agora eu vou implementar a retirada. Então, aqui a retirada é bem parecida com o depósito. Putz. Então, aqui, ó. Entre com o valor a ser sacado. Sacado. Tá. Ok. Aí eu vou digitar aqui o valor. Feito isso, eu vou fazer o cálculo. Né? Então, como eu vou fazer uma retirada agora, então é saldos de ponteiro igual saldos de ponteiro menos o valor. To F. Aqui, ele vai fazer a retirada. Ok, tá, vamos testar. Então, Alice, senha A1. Eu não tinha testado a opção do menu 0. Vamos testar o 0 antes de continuar. Ó, 0, encerra o programa. Então, funciona. Então, de novo, Alice, opção A1. Então, consultar, saldo 2.500, fazer uma retirada. Então, o valor a ser sacado, eu vou tirar 500. Tirei 500, se eu fizer a consulta, eu tenho 2.000. Né? Agora, vamos lá, vou fazer uma outra retirada. Vou retirar 3.000. Se eu consultar, eu tenho menos 1.000. Oxa, aqui eu tenho um problema. Né? Porque uma das regrinhas que a gente tem é o quê? Não permitir saldo negativo. Então, o que acontece? Se a pessoa tentar sacar mais do que ela tem, eu não posso deixar e tenho que dizer para o usuário o motivo. Então, o que acontece? Aqui, eu tenho que colocar um if. Né? Tem que validar o valor que a pessoa digitou com o saldo que a pessoa tem. Então, se... Né, vamos lá. Se o valor digitado for maior do que o saldo de ponteiro, então, se for maior, significa que tem alguma coisa errada. Eu vou, então, imprimir uma mensagem dizendo saque inválido. Inválido, ponto. Valor superior ao saldo. Pronto. Agora, se não, vou usar um else aqui. Estou gastando aqui conhecimento. Se não, eu faço o cálculo. Então, se o valor for maior que o saldo, ele imprime essa mensagem. Se não, ele faz o cálculo. Vamos testar. Então, usuário Alice, senha A1, opção consulta. Então, tem 2.500. Vou fazer um depósito. Vou depositar mais 500.
Vou fazer a consulta, tenho 3.000, vou fazer uma retirada. Vou colocar aqui, vou fazer uma retirada de 500. Vou consultar o meu saldo, tenho 2.500 agora. Vou fazer uma outra retirada, vou tentar tirar 3.000. Ele me dá a mensagem, saque inválido, né? Valor superior ao saldo, e volta no menu. Assim, então tá. Então deixa eu lembrar quanto que eu tinha. Tenho 2.500. Vamos fazer uma retirada de 2.000. Se eu consultar o meu saldo, eu tenho agora 500. Terminei de fazer as minhas transações, eu posso digitar 0 para sair e encerro o programa. Posso até colocar uma mensagem aqui, né? Fim de programa. Vamos ver se o fim de programa funciona. Alice, A1, 0, fim de programa. Então, está funcionando. Então, esse, né, é o algoritmo de simulando um atendimento, um autoatendimento bancário. Autoatendimento bancário. Então, aqui eu criei um pequeno banco de dados, né, de usuários, senhas e saldos do cliente, utilizando o conceito de arrays. Fiz aqui um while aqui para fazer o controle de tentativas de login. E, após isso, eu entro no menu e eu tenho um outro while aqui que vai me fazer todo o controle, né, das operações que eu posso executar. Tem um possível problema aqui que eu vou testar agora. Por exemplo, se eu fizer 3 tentativas inválidas, ele vai sair desse while e vai entrar nesse. Porque aqui é um while verdadeiro, ele entra aqui em qualquer situação. Então, se eu tentei 3 vezes erradas e ele sair desse while, eu não posso entrar dentro desse. Observa o erro. Vou digitar aqui Alice e vou errar a senha. Então, S1. Errei uma vez. Alice. G4. Errei 2 vezes. Alice. M4. Errei 3 vezes. Não, vou errar agora. Senha A6. Inválido, e ele entrou no sistema. Falha de segurança. Né? Mesmo eu tendo errado o usuário 3 vezes, ele permitiu a entrada do usuário. Eu não sei qual usuário que ele entrou aqui, né? Se eu fizer uma consulta, vamos ver se vai dar erro. Consulta deu erro. Né? Por quê? Porque a variável ponteiro, né, ela está sem valor. Então, o que acontece? Eu não posso deixar entrar nesse while se o cara tentou, né, mais de 3 vezes, ou tentou a terceira vez. Então, aqui eu tenho que colocar uma outra condição. Para que ele entre aqui, eu tenho que fazer o seguinte. O número de tentativas, né, de login, tem que ser menor, igual aqui. Enquanto for menor que 3, então, se for menor que 3, ele vai entrar aqui. Se o número de tentativas for igual a 3, né, ele vai sair desse while e aí ele nem entra nesse. Vamos testar para ver se funciona. Então, Alice, sem errada, M1, ok, Alice, sem errada pela segunda vez, Alice, sem errada pela terceira vez, sem errada, e deu um erro. Onde que deu erro agora? Linha 28. Né? Com a mensagem, aqui, tentativas de login, ele deu que é uma variável indefinida. Então, o que acontece? Olha o nome da variável, tentativa login, né? E eu escrevi o que? Tentativas login. Então, aqui é um erro de escrita, um erro de sintaxe. Então, corrigir, vou executar de novo. De novo, tem que testar. Né? Vou colocar A2,
Ó, usuário inválido. Errei. V5. Errado de novo. Alice. P9. Alice. P9. Ó, 3 tentativas inválida e pulou para o fim do programa. Agora, vamos testar para ver se der certo, né? Se ele vai entrar no programa. E nada garante. Quando você faz uma alteração de alguma coisa para corrigir alguma coisa e você faz um teste, você tem que voltar a corrigir, né, testar aquilo que já estava funcionando, que pode ser que não esteja funcionando mais. Então, isso é um lado chato do desenvolvimento de software, essa parte de testes. Né? O desenvolvedor tem que executar o programa várias vezes para ficar testando todas as alterações que ele faz, né, para ver se foram corrigidas e para ver se a alteração que ele fez não impactou em uma outra coisa. Né? Existe, né, no mundo do desenvolvimento de software um grupo de pessoas que são especializadas apenas para ficar testando o software. Né? O programador faz um teste básico, bem por cima, e depois, com as regras estabelecidas do que o sistema pode ou não pode fazer, é passado para esse grupo, e aí esse grupo fica testando o sistema com todos os possíveis informações válidas e inválidas antes do sistema entrar no ar, né, disponível para os usuários, evitando assim problemas com o usuário. Mas a gente vê que tem vários sistemas que a gente encontra aí disponíveis que quando cai na mão do usuário, o usuário acaba descobrindo bugs que ninguém previa que isso ia acontecer. Né? Mas existe um setor responsável para testes e qualidades do software. Então, aqui agora eu vou testar, né? Vou voltar a testar se eu digitar o usuário e a senha corretos, para ver se tudo vai funcionar. Ó, entrou, deu opção, fazer a consulta, ó, certinho. Então é isso. Esse é o programa aqui para simular, né, um terminal de atendimento bancário. E é isso. Até a próxima aula.